Imagine enfrentar 200 inimigos. Agora, imagine fazer isso completamente sozinho. Em janeiro de 1944, o piloto James Howard fez exatamente isso e entrou para a história da guerra aérea, em um dos atos de bravura mais impressionantes já registrados. Mas quem era James Howard? Nascido em Canton, na China, filho de um médico americano, Howard não era um novato nos céus. Ele era um homem quieto, disciplinado e, acima de tudo, um piloto extremamente habilidoso. Antes mesmo dos Estados Unidos entrarem oficialmente na Segunda Guerra Mundial, ele já estava em combate. Howard integrou o lendário Esquadrão dos Tigres Voadores, um grupo de pilotos voluntários americanos que lutou contra a Força Aérea Japonesa na China. Essa experiência brutal e intensa forjou nele um instinto de combate afiado, um conhecimento profundo da arte da guerra aérea que poucos possuíam. Quando a América entrou no conflito, Howard não hesitou em se juntar à Força Aérea do Exército dos Estados Unidos da América, trazendo consigo uma bagagem de combate que o diferenciava de muitos de seus colegas. Pilotando o ágil e poderoso P-51 Mustang, ele não era apenas mais um piloto, era um veterano experiente, pronto para enfrentar o que viesse pela frente, e o que veio pela frente foi algo que ninguém poderia prever. O dia era 6 de janeiro de 1944, uma data que ficaria marcada para sempre. No céu gelado sobre a Alemanha, uma enorme força de bombardeiros B-17, conhecidos como fortalezas voadoras, voava em direção ao seu alvo, o coração industrial do Terceiro Reich. A missão era perigosa, um mergulho profundo em território inimigo. A proteção dessas aeronaves pesadas e lentas dependia de uma escolta de caças americanos, os ágeis P-51 Mustang. A missão de Howard e seu grupo era justamente essa: manter os caças alemães longe dos bombardeiros. Mas o clima na Europa é imprevisível. Nuvens densas e uma visibilidade péssima começaram a separar a formação. A comunicação falhou, os esquadrões se dispersaram e o caos se instalou no ar. Em questão de minutos, os B-17 estavam perigosamente expostos, voando sem a sua guarda de caças. Foi nesse exato momento de vulnerabilidade que o pesadelo se materializou. No horizonte surgiram pontos negros que cresciam rapidamente. Eram caças da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. Dezenas e dezenas deles. Mais de 200 aviões inimigos, incluindo os temidos Messerschmitts e Focke-Wulfs, prontos para aniquilar a frota de bombardeiros desprotegida. Para os tripulantes dos B-17, o cenário era apocalíptico. Sem seus caças de escolta, eles eram alvos fáceis. Foi então que James Howard, voando em seu P-51, olhou ao redor e percebeu a terrível verdade. Ele era o único caça americano em um raio de quilômetros. O resto de sua esquadrilha havia se perdido ou sido forçada a retornar. A lógica e o manual de sobrevivência diriam para recuar, para salvar a própria pele. Afinal, era um piloto contra uma horda. Qualquer outro teria dado meia volta e ninguém o culparia. Mas James Howard não era qualquer outro. Ele viu os bombardeiros, viu as dezenas de tripulações americanas em perigo mortal e tomou uma decisão que desafiava toda a lógica militar. Ele escolheu atacar. Sozinho. O que se seguiu foi um balé aéreo mortal. Uma dança desesperada entre a vida e a morte que durou mais de 30 minutos. Howard mergulhou com seu P-51 no meio da formação inimiga como um falcão furioso. Tiros cruzavam o céu de todos os lados. Ele disparava, manobrava, desviava, sempre se posicionando entre os caças alemães e os bombardeiros americanos. Ele não estava tentando sobreviver. Ele estava ativamente caçando. Howard sabia que não poderia derrubar todos, mas poderia criar o caos, quebrar o ritmo do ataque alemão e, o mais importante, dar uma chance aos B-17. Os pilotos alemães, esperando uma presa fácil, de repente se viram enfrentando um adversário solitário, mas incrivelmente agressivo e imprevisível. Ele aparecia, destruía um avião e desaparecia nas nuvens, para depois atacar de outro ângulo. As testemunhas, os tripulantes dos bombardeiros, olhavam de suas janelas e não acreditavam no que viam. Um único P-51 lutando como um demônio contra uma parede de aviões inimigos. Um piloto descreveu mais tarde:
Foi o maior exemplo de bravura que eu já vi. Nunca vimos algo igual. Então, o inevitável aconteceu. Depois de minutos intensos de combate, um som seco ecoou na cabine de Howard. Suas metralhadoras ficaram silenciosas. A munição havia acabado. Agora, sem armas, ele estava completamente indefeso. Mas recuar ainda não era uma opção. James Howard continuou sua luta, mas de uma forma ainda mais ousada. Ele começou a usar seu próprio avião como uma arma psicológica. Sem disparar um único tiro, ele continuou a voar agressivamente entre os bombardeiros e os caças alemães. Ele fazia mergulhos falsos, voava diretamente em direção aos inimigos para forcá-los a desviar, e usava manobras arriscadas para afugentá-los, blefando que ainda tinha poder de fogo. Sua presença solitária e desafiadora foi o suficiente para manter muitos dos atacantes à distância, que, confusos e talvez intimidados por aquela audácia suicida, hesitaram em se aproximar dos B-17. Ele se tornou um escudo humano, um guardião incansável, mesmo sem balas. Quando finalmente outros caças americanos chegaram e os inimigos se dispersaram, a batalha terminou. Os pilotos dos B-17, abalados mais vivos, pousaram em segurança em suas bases na Inglaterra. E todos eles tinham a mesma pergunta na boca. Quem era aquele piloto? Quem era aquele piloto louco em um P-51 que salvou todo mundo? Ninguém sabia o nome dele no momento. Apenas que um homem sozinho havia enfrentado um exército no ar e vencido. A resposta logo veio à tona, espalhando-se como um incêndio por todas as bases aéreas. O herói solitário era James Howard. Sua ação não apenas salvou incontáveis vidas, mas também inspirou um sentimento de admiração e respeito profundo entre todos que testemunharam ou ouviram falar de seu feito. Pelo combate impossível sobre Ossersleben, James Howard foi recomendado para a maior condecoração militar dos Estados Unidos, a Medalha de Honra. Ele foi o único piloto de caça no teatro de operações europeu ao recebê-la durante toda a Segunda Guerra Mundial. A citação da medalha descrevia seu ato como uma demonstração de coragem e determinação destemidas, muito acima do chamado do dever. Seu comandante, ao comentar o episódio, resumiu perfeitamente o que havia acontecido naquele dia. Howard lutou como um exército inteiro. Hoje, a história de James Howard permanece como um dos feitos mais incríveis e inspiradores da história da aviação militar. Um lembrete de que, às vezes, a coragem de uma única pessoa pode mudar o curso da história. O céu também guarda seus heróis. Se você gostou dessa história incrível, não se esqueça de se inscrever no canal Curiosidades da Guerra e deixar o seu like. Temos muitas outras lendas como esta para contar. Obrigado por assistir e até a próxima.